Quanto à perecibilidade, né? Se o material é perecível ou não perecível, né? Perecível é o ato de material se estragar muito facilmente. Normalmente acontece com alimentos, né? Com remédios, medicamentos, né? Que tem prazo de validade curto, né? E que a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Com diferentes não perecíveis que você pode manter no estoque por um período muito maior de tempo, sem como é que eu posso falar, a ameaça de que eles venham a se estragar. Quanto à decisão de fabricação, algumas empresas, né, têm muitas vezes a tecnologia de fabricar determinado produto, mas por uma razão qualquer decide terceirizar, não é, a produção desse produto. Então, a decisão de fabricação, ou seja, se a fabricação é própria ou terceirizada. Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, de embalagens, que ela tinha, digamos assim, a tecnologia poderia fabricar determinadas embalagens, no entanto, por uma razão econômica, ela importava essa embalagem de um determinado fornecedor da Argentina, que saía para ela mais barato, né, porque ela teria que trocar, digamos assim, o setup, ou seja, o reajuste da máquina dela muitas vezes para produzir esse produto, e isso causava um transtorno muito grande na produção. Então ela decidia, muitas vezes, ao invés de produzir dentro da empresa, ela terceirizava esse produto. E às vezes a gente chegava a ter produto, tanto próprio quanto terceirizado, o mesmo produto nas mesmas especificações. Então, para a gente poder tratar melhor o que é próprio e o que é terceirizado, né, o que vem de fora, é importante que a gente tenha aí essa classificação. Quanto à movimentação, eu posso ter materiais ativos, que são os materiais com a movimentação, que existiu movimentação num determinado período. Isso é importantíssimo quando eu quero ver quais são os produtos que estão sem giro na minha empresa, né? Se eu coloco, por exemplo, aí um intervalo de 45 dias, né, de 2 meses, e vejo quais foram os materiais que giraram e quais aqueles que não giraram, e posso definir aqueles que não giraram como inativos, que são materiais sem movimentação em um determinado período de tempo, né? São materiais que a gente tem que olhar, opa, por que esse material está aqui parado há tanto tempo? Né? O que é que houve? Né? Houve uma previsão de vendas falha? Né? Houve aí uma súbita queda de demanda desse material? Ou a gente comprou errado? Né? Ou a gente comprou mais ou comprou menos? Então o que foi que houve com esse material? Né? Então, uma das maneiras de a gente analisar estoques. Veja que isso vai simplificar muito, né, a minha análise e facilitar a minha decisão sobre como agir, né, com esses materiais, tanto ativos quanto materiais inativos. Quanto à condição, né, ou seja, muitas vezes, gente, nós temos lá estoques de produtos que muitas vezes, né, não se destinam mais à produção por várias razões, mas podem ser reutilizados em outros processos, e a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Material novo, né, é aquele material que não houve nenhuma utilização prévia. Né, aquele material que foi comprado está ali virgem, sem nenhum tipo de utilização que vai determinar ali que ele é um material novo. Material reparado, né, é aquele material que houve aí não é mais novo, foi utilizado, houve algum desgaste, né, houve alguma quebra, mas ele foi reparado e está recuperado, ou seja, ele está pronto para utilização, mas não é mais um material novo, né, não chega mais a ser um material que a gente possa chamar novo. Material inservível, né, sem condições de uso ou reparação, ou cuja reparação tornou-se inviável economicamente. Muitas vezes o produto pode até ser reparado, mas o custo de reparação não compensa mais. Né? A gente tem muito isso com material, com eletroeletrônico. Né? Você às vezes quer consertar uma impressora, por exemplo, o conserto chega a ser mais caro do que a própria impressora. Então chega a ser quase o preço de impressora nova. Então não vale mais, não serve mais para a utilização da empresa. Material obsoleto, né? Que apesar de estar em condições de uso, sua utilização não se aplica mais aos processos técnicos ou econômicos da empresa, ou seja, o material ficou ultrapassado, não é?
Muitas vezes você muda lá uma máquina da empresa, muda a tecnologia, né, e você tinha lá vários tipos de peça de reposição, né, lubrificantes diferentes, que no momento em que você mudou a tecnologia, mudou lá a máquina e tal, aquele tipo de produto ali não serve mais. Pode até servir para outras empresas, né, mas para a tua empresa não serve mais, já está obsoleto, né, já está ultrapassado. Material de sucata é um material que não serve mais, não tem reparação, mas de alguma maneira ainda tem algum valor econômico. Ou seja, por exemplo, nós trabalhamos numa empresa que compra produtos e vem em tambores, né, aqueles tambores de aço, não é? E que pra gente não serve de nada aquilo ali. Mas tem valor econômico, eu não posso vender esses tambores de aço, por exemplo, em ferros velhos, né? Ou então materiais recicláveis, como papelão, como plástico, né? Eu posso vender isso como sucata, tranquilamente, né? Tem valor econômico, eu posso oferir, eu posso ganhar dinheiro, né? Ter receitas a partir da venda desse material. Ok? Material imprestável, ou seja, nem para sucata ele presta. É um resíduo sem valor econômico. Eu não consigo mais me utilizar dele e tampouco revendê-lo. E, gente, finalmente, né, para terminar a nossa aula, nós passamos aí essa atividade, que são 2 perguntas simples para vocês, que vocês, dentro do que vocês viram aí, mais o que tem na apostila, vão conseguir responder sem nenhum tipo de problema, não é? No seu entender, como a gestão de materiais pode contribuir para o sucesso de uma empresa? Veja que nós falamos aqui durante quase toda a nossa aula sobre a importância que ganhou a gestão de materiais dentro dos processos da empresa, como ela contribuiu e como ela contribui para que a empresa seja mais rentável, para que a empresa seja mais eficiente, tá? E na segunda questão é como o processo de agrupamento de materiais, que foi esse que nós acabamos de falar agora, no processo de classificação, auxilia na tomada de decisão de vocês, futuros administradores, de nós, administradores de materiais. São 2 perguntas muito simples, não é? Que vocês não vão ter nenhum problema realmente de respondê-las. Tem aí o tipo de envio, como tem que ser, né? DocX ou TXT. A data máxima, até, se Deus quiser, quinta-feira no chat, e até terça-feira, quando a gente vai falar um pouco sobre o processo de cadastramento e codificação de materiais. Até lá!